Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Guilherme Assunção, sou psicólogo, psicoterapeuta, trabalho com abordagem centrada na pessoa há mais de 10 anos, atendendo jovens, adultos e idosos. E uma outra parte do meu trabalho é destinada à temática das pessoas adultas que foram abusadas sexualmente na infância e adolescência. Hoje, estamos aqui na gravação do 14º episódio do podcast da Lama Luz e novamente eu tenho uma convidada. Tenho uma convidada para a gente poder trocar aqui, compartilhar experiências e tal. Já vou adiantando que a gente vai ter ela, vai ser uma visita que vai ser de hoje e outros momentos que já combinamos dela estar para cá, porque assim, enfim, temos muita coisa para conversar. Até antes mesmo de começar a gravar o podcast, a gente estava conversando sobre tanta coisa que eu falei, Márcia, vamos gravar o podcast que a gente precisa. Então, temos muita coisa para falar, temos muita experiência para trocar. E a gente vai ter alguns episódios por aqui. E aí eu queria convidar você para fala, Márcia Longo, grande companheira de luta, de história, e que já participou com a gente em outros momentos, quando eu estava lá no Revelando C, a gente se conheceu há algum tempo e tal, já fizemos alguns cursos juntos. E é isso, Márcia, chegue, se apresente para a gente começar a bater um papo aqui com o pessoal. Oi, Guilherme, bom dia e boa tarde, né? Boa noite para quem, né? Da gente. A gente disse, nossa, a gente começa a falar, não para mais, né? Porque tem muito assunto mesmo, tem muita coisa para ser dita, muita coisa para pensar, para refletir e tudo mais. Então, assim, e aí nós dois somos apaixonados por essa questão, né? Vamos lá, eu sou a Márcia Longo, eu sou formada em pedagogia, tenho especialização em violência doméstica e há muitos anos eu já faço, né, também um trabalho sobre essa questão do abuso sexual. Eu, né, passei por uma experiência de abuso sexual na infância e, né, dos 3 até os 11, 12 anos mais ou menos. Então, assim, e há muito tempo que, né, vou nesse trabalho. Então, o Guilherme me obrigou a falar do livro, né? Sim, isso é importante. Porque assim, porque eu já escrevi, né, um livro, assim, relatando a minha experiência. Esse livro foi escrito já faz bastante tempo, até eu comentei com ele que hoje talvez eu escreveria de uma outra forma, mas na época eu lancei ele em 2003, então assim, a gente não tinha livros, a gente não tinha nenhum material que falasse sobre essa questão do abuso sexual, né? E aí o objetivo desse livro era justamente esse, tanto que ele ficava disponível, tinha um blog, né, que eu criei, e o livro chama Eu Me Lembro, né, que o livro, o nome dele é bem sugestivo, né, porque, assim, a gente tem os processos de esquecer, de memória, de Sim. confusão e tudo, então, era assim, sabe, eu me lembro do que aconteceu, né, e, então, Comprei recentemente o meu pela Amazon. Se quem quiser tá lá, tá chegando. Daqui a pouco eu devorarei-lo. então, assim, é um relato mesmo da minha experiência, do que aconteceu comigo, e depois também, né, numa outra parte do livro, eu falo um pouco do relato do trabalho do grupo, né? A gente tinha um grupo de Sim, autoajuda aqui, isso é bem legal. e aí, como a gente também não encontrava materiais assim disponíveis para ler sobre a questão do abuso sexual, eu sempre gostei muito de ler, então eu ia na biblioteca e eu pegava alguns livros assim de autoajuda, livros de psicólogos, né, assim, lia algumas coisas. Então eu pegava, eu lia e eu achava, olha que legal isso daqui. Aí eu adaptava um trecho daquilo para usar no grupo com as meninas, né, com as mulheres. Então, assim, então a segunda parte do livro, que é, né, falando sobre o grupo, é isso. Então, assim, eram esses textos que eu fui adaptando, que eu fui pegando aqui e ali, e aí fui adaptando para a realidade do abuso sexual. É isso. Então, quem quiser, fica a dica aí no livro Eu Me Lembro, disponível na Amazon para comprar, para a gente poder, quem quiser se aprofundar um pouco mais numa história de vida e tal, como é um assunto muito silenciado, né? Como é uma coisa que as pessoas não falam muito, então esses livros de pessoas que se disponibilizam, que têm, e eu agradeço a você, mas tem essa coragem de colocar para de uma forma para as pessoas terem acesso, né, à tua história de vida, eu acho isso muito significativo, assim. Então, fica aí a dica. Mas antes da gente começar, como eu sempre faço, eu queria fazer um alerta de gatilho.
Aqui, todo episódio do podcast é sobre a temática do abuso sexual. E você que está me escutando, saiba que estar aqui com a gente pode gerar em você um acesso a várias memórias, feridas, as coisas que podem de alguma forma ter algum tipo de sofrimento para você. E é importante que você também cuide disso. Que você possa estar escutando a gente, é importante, eu sempre falo, né, que falar sobre abuso sexual é encontrar um equilíbrio entre a necessidade urgente da gente falar sobre essa temática, mas também cuidar de que esse acesso não precise ser tão sofrido como já é, como já foi, né? Então, que você possa estar aqui escutando com a gente, mas se por acaso alguma coisa mexer com você, dá uma pausa e tenta encontrar uma forma de se cuidar de alguma forma e tal, porque é importante também que você se cuide ao estar aqui comigo, ao estar aqui com a gente, né, Márcia? Gente, E hoje a gente estava conversando sobre o que a gente poderia falar, e é difícil estabelecer um tema assim, qual o tema mais importante, qual o tema principal, porque tem tantas coisas, é um grande guarda-chuva esse tema do abuso sexual, mas tanto eu quanto a Márcia, quando a gente parou para pensar nesse primeiro episódio aqui que ela vai estar participando, a gente pensou em estar falando sobre o sentimento de culpa. Sentimento de culpa que acontece, que é um tema muito recorrente, é um aspecto muito recorrente. Eu acho que eu ainda não atendi alguma pessoa que passou pela situação do abuso sexual e não verbalizou de alguma forma que sentiu culpa pelo que aconteceu. E isso é uma coisa bem controversa, a gente pode já começar falando sobre isso, né? Porque controversa no sentido de que, assim, a pessoa, em tese lá, a pessoa está sendo uma vítima, né? Ela é criança, ela é adolescente e tal, então ela está sendo vítima de uma outra pessoa que comete uma violência, que pratica um abuso e tal, mas ela, que é a vítima, ela sai com esse sentimento de culpa, né? Então, como é complexo, dá para a gente poder entender, mas por que culpa, né? Culpa em que sentido e tal? E aí hoje a gente vai estar falando um pouquinho sobre essa temática para poder compartilhar com vocês e refletir um pouco sobre esse tema que é tão recorrente. Uma coisa que para mim tem servido a gente pensar, né? A gente está falando sobre o sentimento de culpa, e eu tenho pensado muito sobre os temas em relação ao abuso sexual, eu tenho pensado muito em como a gente pode compreender eles de maneira mais complexa. Quem me acompanha por aqui sabe que eu tenho falado muito sobre o muro do silêncio, tenho dividido o muro do silêncio em camadas, né? Que existe uma camada sociocultural, uma camada familiar, uma camada individual e tal. E eu sempre gosto de deixar claro que essas camadas, elas não, elas estão sendo separadas aqui só didaticamente falando, porque elas de fato não se separam, uma está entrelaçada na outra e tal, mas eu estou tentando separar para poder organizar um pouco, a gente entender melhor como é que funciona cada coisa e ver como uma coisa se sobrepõe à outra ou reforça uma outra. E aí, quando eu pensei sobre o sentimento de culpa, eu também pensei, eita, a gente pode observar essa experiência do sentimento de culpa também em vários níveis diferentes, em várias instâncias diferentes, em várias camadas diferentes, né? E eu peguei, sugeri até a Márcia para a gente poder pensar também nessa forma, porque eu acho que a gente pode talvez começando a falar, Márcia, dessa questão mais sociocultural, de como nas situações de violência sexual, dentro de uma cultura machista, dentro de uma cultura patriarcal, dentro de uma cultura onde o adulto ele tem essa relação de poder em relação às crianças e tal, como eu ia dizer natural, mas natural não é muito bem a palavra, porque eu não acho que deveria ser natural, mas como é comum que as pessoas culpabilizem a vítima, né? Como as pessoas coloquem a culpa na criança, e a partir de vários argumentos, de várias coisas bem dessa cultura machista, né? nossa, a sociedade, né, assim, tanto que a gente pode ver isso em relação às mulheres adultas, por exemplo, que são estupradas, né, assim, então, ela foi estuprada, que roupa que ela estava usando, onde que ela estava, o que que ela estava fazendo, ela tinha bebido, ela não tinha, né, assim, isso é feito com a mulher adulta que é estuprada, né, ela é colocada, sempre a culpa é da mulher, então, e com a criança não deixa de ser diferente, porque assim, eu percebo assim, que quando a criança é muito pequena, e quando eu falo muito pequena, é 2, 3 aninhos, 4 aninhos, ainda se tem uma noção, nossa, que horror, não sei o quê. Mas assim, a criança passou de ali de 6 anos de idade,
ela já sabe o que ela está fazendo, ela entendia, ela sabe o que ela está fazendo, ela sabia que era errado. Então, assim, ó, passou de 5, 6 anos para frente, a sociedade culpa a criança, né? Assim, ela sabia que era errado, ela sabia, ela não contou porque ela sabia que aquilo era errado. E por que fez, né? Como se fosse simples. E por que fez, né? E por que não falou, por que não gritou, por que não sei o quê. Sim, Então. né? Então, isso, nossa, é muito, muito frequente, né? Assim, quando, nesse trabalho com as mulheres, né, a gente ouve muito isso, né? E até teve uma pessoa que, assim, a criança tinha 5 anos e ela falava assim, ela dormiu com o pai dela. Eu falava assim, não, ela não dormiu com o pai dela, ela foi abusada sexualmente pelo pai dela. Ah, mas ela sabia que isso era errado, ela sabia que ela não podia fazer isso, então ela aceitou. Eu falava assim, não, ela não aceitou. É, existe todo um jogo emocional e psicológico que o abusador faz para seduzir essa criança para que ela aceite entre aspas, né, o abuso sexual. Não é que ela aceite, é feito todo um processo de sedução mesmo. O abuso, ele não começa, ele começou hoje e assim, e o agressor ele já foi introduzindo, ele já foi com brincadeiras sexuais. A gente sabe que na grande maioria dos casos começa com uma brincadeira, com um presentinho, com Uma agrados, conquista da confiança, né? sim, conquistando a confiança dessa criança. E aos poucos vai introduzindo, né, brincadeiras sexuais. No meio dessas brincadeiras, vai introduzindo brincadeiras sexuais também. Então, assim, então a criança, ela vai sendo enganada ali, ela vai sendo seduzida, ela vai sendo manipulada para para não denunciar, para não falar, e tem toda a pressão psicológica que é feita pelo agressor. Se você contar, ninguém vai acreditar em você, né? Oh, se você contar, nunca mais você vai me ver, nunca mais você vai ver minha Ou mãe. as pessoas vão ficar chateadas com você, As né? pessoas vão falar, nossa, que horror o que você fez, né? É importante, né, Márcia, a gente entender, e assim, para quem escuta, talvez quem é da área psi consiga entender isso, mas eu já conversei com muitos psicólogos e é importante reforçar isso também. Mas a gente muitas vezes, quando olha para essa situação, a gente talvez não consiga se colocar no lugar daquela criança dentro do universo da criança. A gente muitas vezes vai encontrar uma justificativa, uma culpabilização da criança como se ela tivesse pleno poderes de responder aquilo, quando a gente não entende que era somente uma criança de 4, 5 anos e qual é a capacidade que essa criança tem de avaliar o que está acontecendo, de nomear o que está acontecendo. Muitas vezes a criança não sabe nem o que aconteceu com ela e tal. Então, a gente muitas vezes vai nesse lugar de culpabilização da vítima, mas a gente nem para pensar de qual eram as condições, quais eram as possibilidades que aquela criança tinha de entender o que aconteceu, depois que entender de fazer alguma coisa, quando, lembrando, a maior parte dos abusos acontece dentro de uma dinâmica intrafamiliar, com alguém de confiança, com alguém que está ali no dia a dia dela e tal. Então, a gente faz esse julgamento, a gente que eu digo a sociedade, faz esse julgamento de que a criança podia ou não podia, que ela é culpada ou não, sem parar para pensar sobre realmente o que é ser criança, né? O que é estar dentro de uma relação de violência, né? Mas se a gente for pensar, e de novo, vamos lá, fazer o paralelo com a pessoa adulta, você, Guilherme, um homem adulto, eu, Márcia, eu nunca me deixei enganar por uma outra pessoa adulta. Eu já me deixei, já teve gente que, colegas de trabalho, que vinham com as boas intenções, e aí, de repente, você olha e fala, putz, caramba, não é nada disso, né? Nós, seres humanos, a gente tem essa. Às vezes você não tem como discernir, ter o completo discernimento de que aquela pessoa que está ali, que está te falando coisas legais, que está te elogiando, que te abraça, e ô, meu companheiro, meu colega, minha amiga, meu amigo, e que essa pessoa, na verdade, ela tem uma segunda intenção. Né? Mesmo como adulto, às vezes você não tem esse discernimento, não é? E se parar para pensar na questão da violência sexual, né, Márcia? Fazendo essa reflexão que você está trazendo, muitas vezes.
mais mulheres do que homens, mas eu já ouvi relatos de homens também que estiveram em relações abusivas, mas se você parar para ver, muitas vezes mulheres adultas, elas estão numa relação abusiva, elas enquanto adultas já, e ainda assim é muito difícil perceber, porque tem todo esse lugar do vínculo afetivo, da confusão e tal, de não entender muito bem, então tem a sociedade que naturaliza os comportamentos abusivos dos homens, então, não, mas ele é uma boa pessoa, ele faz isso, mas então, muitas vezes a pessoa se vê muito enredada por uma situação que demora ela até ter consciência que ela está vivendo uma situação abusiva. Então, se ela, como tu adulta, com vários recursos cognitivos, emocionais, ainda assim não é tão fácil se desvencilhar de uma situação de violência, como esperar isso de uma criança? Como culpabilizar uma criança em relação a E isso, que né? tem um vínculo afetivo muito grande, isso não pode ser esquecer, porque assim, como você disse, o abuso ele acontece dentro de casa, por pessoas próximas, é o pai, é o padrasto, é o tio, é o avô, é a mãe, é o irmão, quer dizer, então assim, se é difícil você fazer isso com uma pessoa de fora, imagina com uma pessoa que você ama, que você confia, que supostamente você sabe que essa pessoa tem todo o poder sobre você, né? O pai e a mãe, ele tem todo o poder em cima da criança, né? Então, quando o pai ou a mãe faz uma coisa que não deveria ser feito, a criança ela não entende isso, ela não entende essa dinâmica. Sem contar, né, Márcia, que a gente também, a gente pode, lógico, existem várias situações muito diferentes, assim, e pode existir uma situação onde a pessoa, o abusador, a abusadora, ela tenha, de maneira mais principal, um comportamento de violência em relação à criança, mas também pode ser que essa relação seja ambígua. E aquela mesma pessoa que em algum momento protege, aquela mesma pessoa que em algum momento educa e está ali junto, também é a mesma pessoa que em outro momento vai estar violentando. Então, como é para a criança estar entendendo essa confusão de papéis? Assim, então, não é somente o monstro tarado, miserável, que fica violentando o tempo todo. Muitas vezes é uma pessoa que, entre aspas, também é de confiança em como é que uma criança consegue gerenciar isso tudo, sabe? E Então, outra questão também, assim, que o abusador, ele não é agressivo. Bom, tem situações que sim, né? Tem alguns que sim, mas a grande maioria é um processo mesmo de sedução, né, de carinho, de carícias e tudo mais. Quer dizer, então, como a criança separar isso, né? Assim, ao mesmo tempo que ele me alimenta, que ele me educa, que ele me leva para a escola, que ele, né, assiste televisão e tudo. cuida de mim quando eu tenho algum machucado. Exatamente. Então, como assim eu separo isso, né? Uma pessoa que cuida Uhum. de mim o tempo todo de repente, em alguns momentos, essa pessoa vai lá e faz coisas que não são legais, né? Então, como você separa isso? É realmente muito difícil. E a sociedade, ela tem essa questão de culpabilizar a mulher, de culpa, né? Assim, a culpa é da mulher, a culpa é da vítima, não só da mulher, né? Tem os meninos que são abusados, tem outras situações de abuso em que envolve homens, mas assim, de culpar a vítima, o que você fez para merecer isso, né? Que roupa você estava usando? Então, quando você ouve essas coisas, você naturaliza e aí a sociedade age dessa forma, né? Assim, pega como se a criança realmente fosse a responsável. E é até interessante, porque quando eu converso, né, com as meninas assim que passaram por isso, eu sempre falo, se você visse uma criança passando por uma situação exatamente igual a que você passou, você culparia a criança? Aí a resposta que elas dão é não, não, porque era uma criança. Então, por que você se culpa? Ah, não, mas aí é diferente. Eu me culpo porque, entende assim, quando você projeta isso para uma terceira pessoa, elas até conseguem perceber que elas não foram culpadas pelo abuso sexual. Mas aí, quando fala delas, né, assim, porque a mãe falou que era culpa dela, porque, né, ela viu lá na televisão, ela viu no jornal. Então, assim, é muito complexo. A gente está aqui fazendo, eu já vejo que a gente está mostrando na prática o quanto é difícil separar as camadas, né? Porque a gente começou a falar da camada sociocultural e a gente está falando da camada individual e familiar e está tudo misturado do mesmo jeito. Porque o que eu ia começar a falar agora é que assim, né, Márcia?
Márcia, de maneira mais pensando, eu já falei muito isso aqui, tanto nesse podcast como no Revelando C, de alguma forma, quando a gente trabalha com pessoas adultas que foram abusadas sexualmente na infância e adolescência, a gente tem que lidar com esse descompasso, né? Com esse descompasso entre tem uma pessoa adulta que está ali e que ela sabe muito bem o que é certo, o que é errado, o que pode, o que é que não pode, quais são os direitos, o que é crime, o que é não sei o quê, mas também aquela pessoa adulta tem uma criança dentro dela, que foi quem passou pela experiência e que cristalizou determinados sentimentos que ficam vivos dela, dentro dela até aquela idade adulta. Então, quando você fala desse descompasso, ela consegue, se for projetar numa outra pessoa, é como se ela falasse da adulta dela. Então, a minha adulta sabe que se tem uma criança de 4 anos sendo abusada sexualmente, a culpa não é da criança. Mas quando se pergunta, e por que com você não? É porque quando é com ela, o que vem na experiência dela é o que ela registra, é o que está simbolizado, é o que está registrado no corpo dela emocional, né? Então, na emoção dela, ela se sentiu culpada, na emoção dela, ninguém chegou para ela para dizer que ela não tinha culpa e tal, não sei o quê. Então, foi aquilo que ela guardou ali e é aquilo que ela segue pela vida fora, né? E eu pensei agora, Márcia, naquilo que a gente estava conversando, foi logo quando a gente começou a pensar sobre esse tema que você trouxe, né? Aquela definição que o Furnis, eu não sei muito bem como é que se pronuncia ele, mas que ele traz uma distinção que eu acho muito bacana em relação a isso, né? Que ele diz que está ali meio que na origem da culpa da criança. Eu não sei se essa é a única origem, mas ele fala muito da gente poder entender a diferença entre responsabilidade legal e participação ativa. Então, o que o Furniss traz, ele fala que em nenhum momento a gente poderia pegar uma criança ou um adolescente que passa por uma situação de violência e achar que ela tem alguma responsabilidade legal, jurídica sobre o que está acontecendo. Ela ali é uma vítima. Porém, se a gente pensar na dinâmica mais psicológica, aquela criança que passou por aquela experiência, ela tem um registro no corpo dela, na mente dela, na emoção dela, de que ela participou daquele evento. E participar, ele deixa bem claro no texto, quando ele diz uma participação daquele evento, ele não está querendo dizer nem de iniciativa, nem de responsabilidade. Não é que a criança ela queria que aquilo É acontecesse. uma participação involuntária, né? Assim, não, Involuntário. totalmente. E só que isso, para entender isso, a gente tem que entender isso de maneira muito, volto a dizer, tentando entender o universo da criança, porque ele dá o exemplo lá, uma criança que tem um pai dentro de casa e que esse pai diz, me traga um copo d'água lá na oficina, por exemplo, ela naquele momento ela sabe o que vai acontecer na oficina. E ela vai levar o copo d'água. E aí, ou seja, ela sabe o que vai acontecer, ela não gosta daquela situação, ela acha ruim, mas muitas vezes ela não se vê com uma capacidade de dar uma resposta diferente em relação àquilo, e ela acaba indo, mesmo sabendo que alguma coisa muito ruim vai acontecer com ela, quando ela já está com esse registro. Mas, psicologicamente falando, ela se culpa, por quê? Porque ela foi. Por que que eu ia? Se eu sabia que era algo ruim, se eu sabia, quando eu começo a perceber que aquilo é uma violência, por que é que eu não gritei? Por que é que eu não falei? Então, a criança, muitas vezes, ela não consegue discernir a relação de poder que está implícita naquela situação, que meio que coage ela, que impõe, que obriga ela, e os medos que isso gera dentro dela, as inseguranças e tanta coisa que está se passando na cabecinha confusa dela. Então, ela se comporta e acaba fazendo aquilo, só que então ela sente que ela participou ativamente e ela começa a confundir isso com responsabilização, como se ela fosse responsável, como se ela quisesse, como se ela... E isso não tem nada a ver. Não, é perfeito o que você falou, porque isso, assim, a criança, ela não, nesse momento em que ela vai levar o copo d'água e ela sabe o que vai acontecer, o que às vezes a criança não entende, e muitos adultos não entendem, adultos, né, que trabalham com crianças e que não entendem, ela não estava desejando o abuso sexual, ela sabia que ia acontecer, ela sabia que era errado, mas existe todo um poder desse agressor sobre essa criança que ela não tinha como, né? Ela não tinha como fugir disso, ela não tinha como fugir dessa situação. É só depois, quando a criança já está maior realmente, que ela vai chegando na adolescência, que ela consegue, às vezes nem sempre, né, que consegue fugir dessa relação. E aí até eu lembrei aqui, Guilherme,
de um. Aí eu não vou lembrar o nome, eu estou tentando lembrar o nome e não consigo. Eu falo, meu Deus, o Alzheimer está chegando aqui. Sabe quando a pessoa é sequestrada e ela fica muitos anos em cativeiro e ela desenvolve uma relação de afeto? Síndrome de Estocolmo. Isso, Síndrome de Estocolmo. Isso, assim, é documentado, tem filmes, inclusive, que falam sobre isso, né, assim, que a criança, ela foi sequestrada e durante anos ela foi abusada sexualmente ali por aquele cara e teve todo e ela desenvolve, né, essa síndrome que ela não consegue, assim, ela sabe que aquilo é errado, ela sabe que aquilo não deveria ter acontecido, ela sabe que ele cometeu um crime, que foi um sequestro, mas ela tem uma relação afetiva com essa pessoa, né? E olha que nesse caso especificamente, um sequestrador é uma pessoa de fora, nem é o pai ou a mãe. Isso é o que eu ia falar. Pensando que esse sequestrador não era uma pessoa da família, ele era uma pessoa estranha que foi lá e sequestrou, né? Agora você imagina, se isso acontece numa relação com um estranho, como que você justifica, como que fica, né, essa questão da culpa para uma criança que é o pai, que é o tio, que é o avô, que é o, sei lá, é alguém próximo, é o amigo, é o, sei lá, o irmão mais velho. Então, assim, então, percebe como a mente humana, né, assim, ela é muito complexa e não dá para generalizar e chegar e falar, ah, é culpa da criança, ah, é culpa da vítima, ela gostava, ela sabia que era errado e mesmo assim ela foi lá e levou o copo d'água, entendeu? É muito complexo. De alguma forma, né, Márcia? Eu acho que eu já falei sobre isso aqui, mas nunca é demais repetir, né? É importante que a gente entenda que a gente pode falar tanto disso nessa situação da criança que vai lá e, entre aspas, cede aquele comportamento e, enfim, acaba sendo coagida e vai e leva o copo d'água, mas até em outros processos mais de dissociação, de esquecimento, que a gente pode falar um pouco mais aqui, a gente tem que entender que a gente tem uma criança que está numa relação de muita dependência em relação àquele adulto e que muitas vezes a sensação que ela tem, e muitas vezes essa sensação é muito real, é de que a sobrevivência dela depende de talvez conseguir ter algum tipo de relação que seja mais ou menos segura com uma pessoa que está ali. Então, imagina como é para uma criança dependente de pai, de mãe e tal, ter um abusador dentro de casa que está ali sugerindo algumas coisas, está ali fazendo coisas com ela, mas ela é como se ela não tem um recurso que você talvez, uma pessoa adulta, diga assim, ah, não, se tem uma pessoa que me incomoda, não gosta da pessoa, eu vou sair de perto dela e vou viver a minha vida e vou trocar de emprego, vou mudar de bairro, vou, sei lá, fazer me afastar da pessoa. Não, a criança ela é obrigada a conviver com a pessoa que está ali. E como a gente já falou, é uma pessoa que muitas vezes está ali dando muitas coisas que são importantes para a sobrevivência dela. Então, ela não consegue gerenciar tudo isso. Tudo isso é muito maior do que ela consegue dar conta e ela tenta encontrar um caminho para poder sobreviver. E muitas vezes esse caminho vai talvez sendo tentando estar ali com a pessoa da maneira que é possível para ela, ou quando ela dissocia, e muitas vezes tem esse processo também, né? A questão da dissociação dos afetos, né? Então, uma vez eu escutei uma pessoa falando que ela era abusada sexualmente, e toda vez que ela era abusada sexualmente era como se fosse a primeira vez. Esse relato foi muito forte para mim. Porque, tipo, imagina, aconteceu o abuso com uma determinada figura e aquilo foi impactante, traumatizou ela, ela ficou mal e tal. Só que depois ela tentava esquecer daquilo. Porque é muito difícil para uma criança ficar com uma situação traumática muito presente para ela. Ameaça a sobrevivência psicológica dela. Então, o que que essa criança fazia? Ela tentava esconder isso dela e fazer de conta que aquilo não aconteceu. E ela fazia tanto isso que quando o abusador chamava ela para vamos fazer alguma coisa e tal, ela não estava muito lembrada que aquilo ia acontecer. E quando vê, acontecia de novo e ela sentia aquele impacto e aí vinha a culpa de novo. Caramba, mas isso já tinha acontecido e eu vim de novo e tal. Então, assim, é uma coisa muito confusa, é uma coisa muito misturada com várias coisas. Eu estava pensando aqui, né, como já está misturando tudo mesmo de família, individual e social e tal. Então, estava pensando aqui, imagina que o contexto do abuso sexual, ele também vai acontecer dentro de uma estrutura familiar. Imagina que dentro dessa estrutura familiar, eu estava lembrando muito de um filme que eu já citei em vários podcasts, que se chama Jogo Perigoso, né? E nesse filme Jogo Perigoso, o que acontece é que tem uma dinâmica familiar onde a menina, ela tem uma péssima relação com a mãe e ela tem uma ótima relação com aquele pai.
Aquele pai é o cara que dá carinho pra ela, é o cara que dá afeto, é o cara que de alguma forma chega junto e tal, e tem alguma referência ali com ela, porque a relação com a mãe estava muito desgastada. Então, assim, quando o abuso sexual acontece desse pai com essa filha, é altamente difícil para ela porque é muito desestruturante. Por quê? Porque aquele pai, antes de acontecer a situação abusiva, aquele pai era a referência de afeto que era para ela. Então, assim, imagina como é para uma criança se manter, olhar bem para o trauma, olhar bem para a dor, para a raiva, para a tristeza, com uma pessoa que talvez seja a principal referência de afeto para ela. Muitas vezes não é simples, então é importante também tentar entender esse silêncio e esse movimento da criança de, entre aspas, várias, muitas aspas, aceitar aquele tipo de situação dentro de um contexto familiar também, onde talvez ela não tivesse uma relação boa com outros familiares que pudessem dar suporte e tal. Então, tem todo um contexto tão complexo. Eu lembrei agora de uma frase que a Ediane já falava dessa frase lá no podcast do Revelando Seu, eu falo exatamente sobre ela, mas a Ediane Ribeiro, que é uma psicóloga que eu tenho gostado, ela fala muito. Ela diz que quando você vai adentrar no terreno da vida de alguém, entre descalço, porque é um terreno sagrado, é um solo sagrado. Ela usa a frase e eu acho isso muito legal, porque assim, quando você vai olhar para uma situação de abuso sexual, com toda essa complexidade de quem é a criança, qual o pai, qual é a natureza, quais são as naturezas dos vínculos e tal, é uma coisa que é tão complexa, tão delicada, que se você entrar tentando entender muito rapidamente o que é, cheio de julgamentos, não sei o que, você não vai conseguir compreender o que acontece lá. É tudo muito mais complexo. Então é importante muito mais um momento de abertura de quem vai se aproximar dessa realidade para tentar compreender as coisas mais sutis do que realmente já chegar atacando pedra e tentando decidir rapidamente o que é culpa de quem e tal, não sei o que, é muito complicado isso, né? Você estava falando aí, tem uma outra questão que também é bem complicada, e eu me lembro de ter ouvido isso de algumas pessoas, mas de uma particularmente, que era assim: o pai era uma pessoa agressiva, mas não era agressivo com ela era criança, ele abusava sexualmente dela, com ela ele não era agressivo, mas ele era agressivo com a mãe, né? E ele batia na mãe, e eles brigavam muito, e tinha uma relação muito agressiva com a mãe, né? Então, e aí com ela não, nunca aconteceu. E aí, só que o medo dela era assim: se ele faz isso com a minha mãe, e ele bate nela, e ele machuca, o que ele vai fazer comigo se eu falar que eu não quero? Uhum, Então, assim, uhum, então ela tinha uhum. muito medo dele e ela cedia aos abusos sexuais porque ela tinha medo dele, medo do que ele pudesse fazer se ela falasse não, não Volta a quero. história da sobrevivência de novo, né? Sim, e isso durou até a adolescência, assim, porque ela tinha muito medo. Até que quando ela chegou na adolescência, já ia fazer 16 anos, ela acabou conhecendo um carinha e fugiu de casa. Para não dizer não, ela fugiu de casa simplesmente, né? Então, assim, e aí eu fico, então tem isso, né, assim, que é um outro fator muito importante também, né, que a gente tem, é o que você falou, quando você entra na história, né, gostei dessa Diane Ribeiro aí, quando você entra na história de uma outra pessoa, você não pode julgar, sabe, você tem que ouvir essa história, você tem que ouvir ela do começo ao fim, com todos os detalhes, para você realmente entender, e aí você fala, ah, tá, agora eu sei, e agora eu posso entender e ajudar essa pessoa, né? Porque não é simples. Eu acho que o abuso sexual, né, Márcio, eu acho que mexe tanto com os valores. Eu acho que de alguma forma gera tanta quebra de rompe mesmo com alguns padrões, de alguns ideais do que é família, do que é proteção, do que é infância, né? Então, quando você ouve uma história de uma criança de 4 anos que é abusada sexualmente por um adulto que teve penetração, assim, você fica, é como se fosse, meu irmão, como é que isso pode acontecer? Que lugar é esse, né, que a gente vive? Que cultura é essa que a gente vive? Então, eu acho que rompe tanto, gera tanta ansiedade, eu acho, lidar com esse lado obscuro da humanidade, que eu acho que as pessoas têm uma tendência muito, muito comum de querer rapidamente saber o que aconteceu para poder tentar dizer logo o que que é.
em vez de sustentar essa complexidade, sustentar que não é simples. Ah, então foi assim, foi assim, foi assado. Não, tem isso, tem aquilo outro, tem mais aquilo outro. Então, não é simples. Então, eu vou dar um exemplo aqui que é bem difícil, assim, quando você para pensar na questão da... uma figura que para mim sempre é muito controversa nessa situação, a gente fala muito do homem abusador, ali o pai, padrasto e tal, e aí aparece a figura da mãe, por exemplo, né? A mãe que soube que uma filha estava sendo abusada sexualmente. Caraca, assim, de maneira muito rápida e apressada, a gente tá dizendo assim, que miserável, como é que você sabe, você não faz nada, que não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Não estou aqui dizendo que essa mãe tá certa, que ela não devia ter feito nada. Mas quando você reparar para adentrar esse terreno e você vai ver qual é a natureza dos vínculos dela com o marido, a relação que ela tinha, o histórico dela enquanto pessoa também, que muitas vezes passou por violência, é tudo tão mais complexo que é muito raso tentar chegar e dizer rapidamente quem é a mãe, quem é o pai, quem é a criança, quem é não sei o quê, porque tem tanta coisa mais envolvida, né? Mas olha, quando a gente fala sobre essa questão aí da família, eu penso que é bem mais complicado, porque assim, a própria psicologia, né, a gente, né, lendo sobre isso, eu não sou psicóloga, mas eu já disse, gosto muito de ler. Então, assim, se a gente for pensar na população de uma maneira geral, pessoas que, não estou nem falando de pessoas que foram abusadas sexualmente, pessoas aí, né, a maioria dos traumas que as pessoas adultas têm, eles foram gerados na infância pelos pais, pela família, né? Sim. E a gente tem uma dificuldade muito grande. A mulher que foi. A mulher, desculpa, eu acabo focando na mulher, porque eu acabo só atendendo mulher. Eu já atendi homem, mas assim, é muito pouco. Mas assim, a pessoa que foi abusada sexualmente, ela vem de uma história, de uma família, e você admitir, assim, verbalizar, né? A minha família não foi protetiva, a minha família não foi legal, meu pai era abusivo, a minha mãe era, sabe, negligente, Permissiva, é né? permissiva, as pessoas têm uma dificuldade, e eu imagino você como psicólogo lá na terapia, né? Assim, o quanto as pessoas têm dificuldade de fazer, de nomear isso, de admitir a minha família não foi uma família legal, não foi uma família protetiva, eu brinco sempre que eu falo que é a família Doriana, né? A gente quer muito essa família Doriana, e é engraçado que eu, durante muitos anos, eu pintava a minha família, eu mentia assim, descaradamente sobre a minha família, porque eu dizia que a minha família era ótima, a minha família é boa, meu pai é bom, minha mãe é boa, meus irmãos. Então, assim, durante muitos anos, eu negava a minha própria realidade, porque eu tinha vergonha de falar que a minha família não tinha sido uma boa família, entende? E hoje eu percebo que isso é uma coisa comum das pessoas. É comum, não só de quem foi abusado sexualmente. Quem teve um pai alcoólatra, quem teve uma mãe doente, depressiva. Eu me lembro de um menino que a gente conversava muito, que a mãe dele teve câncer e morreu. E ele tinha uma revolta com essa mãe, assim, que ele falava assim, como assim ela morreu? Eu falava, mas ela ficou doente, ela teve câncer, né? Ela não morreu porque ela quis morrer, ela morreu porque ela ficou doente. Mas ela, sabe, assim, mas eu era criança, olha só, a minha vida ficou horrível depois que ela morreu. Entende? Então, assim, tem umas coisas que eu falo que, assim, que a gente tem essa dificuldade, né, de lidar com essa família, que é uma família abusiva, que é uma família, né, tóxica, agressiva. Então, assim, então isso, para quem foi abusado sexualmente, isso triplica, né? Porque Uhum. se a pessoa que teve lá um pai que era alcoólatra, que era um pai agressivo, ou uma mãe negligente, já tem essa dificuldade de admitir que essa família, né, que esses pais não foram acolhedores, imagina uma criança que foi abusada sexualmente, que é muito mais grave e que implica num monte de outras coisas, né? Assim, inclusive nessa participação aí que a gente já comentou, né? Essa coisa de que eu sabia que ele ia abusar de mim, mas eu mesmo assim fui lá.
Então, nossa, dá um nó na cabeça da gente. Não, Dá não, não, não. Porque É, você romper com isso, sabe? Romper com esse ideal da família, e isso é uma coisa que é imposta também pela sociedade. Você não pode falar mal do pai, você não pode falar mal da mãe, né? Então, assim, às vezes eu mesma já passei por isso, assim, de falar, meu pai foi uma pessoa terrível. Nossa, mas você não pode falar isso do seu pai, você não pode falar assim da sua mãe. respeita os adultos, respeita os mais velhos, respeita a Ele é família. seu pai, ele é a sua mãe. Como assim? A minha mãe foi uma pessoa horrível. Minha mãe fez coisas terríveis comigo, com a minha irmã, que também foi abusada sexualmente. E assim, então só porque ela é minha mãe, então ela podia, ela tinha o direito de fazer o que ela fez, né? Então, assim, então não me é permitido expressar essa minha indignação pelo comportamento dela, entende? Então, se isso é feito comigo hoje, uma mulher adulta, imagina uma criança. Imagina quando eu tinha lá meus 4, 5, 6 anos de idade, se eu chegasse na escola e falasse assim: minha mãe é uma pessoa horrível. A professora ia me excomungar, né? Ela ia dizer assim, como assim você fala desse jeito da sua mãe, entende? E uma outra questão também, né? Existe essa coisa da família, da mãe, né? A mãe é aquela que ama, aquela que protege, a mãe é a rainha do lar, né? Aquelas coisas assim. E eu me lembro, né, nesse ano, na época do Dia das Mães, eu queria fazer um cartão, né? Do Dia das Mães para mandar para as mães. E aí eu fui pesquisar, fui fuçar, e era tudo isso assim, sabe? Ah, é a mãe é só amor, a mãe é só isso. Não, a mãe não é só isso, não. Tem mãe que é ruim, tem mãe que é ruim, sabe? Então, assim, então romantizar essa figura da mãe como se a mãe fosse uma pessoa perfeita, que não erra, que não comete, né, falhas e tudo, isso é terrível, porque impede muita gente de procurar ajuda, porque tem vergonha de admitir: minha mãe não foi uma mãe legal, minha mãe não fez o que ela deveria ter Faz feito. parte do muro do silêncio, né? Todos esses ideais de família, de mãe e tal, tudo isso faz parte desse muro do silêncio que minimiza as possibilidades das pessoas poderem falar das suas violências, né? Mas porque assim, a culpa, aí a criança se culpa porque ela pensa, eu tô com raiva da minha mãe, eu não posso sentir raiva da minha mãe, ou eu tô com raiva do meu pai, ou eu tô com raiva do meu avô, eu tô com raiva de pessoas adultas, né, que estão fazendo coisas ruins comigo, e eu não posso sentir raiva dessas pessoas, porque as pessoas me dizem: você tem que respeitar o seu pai, você tem que respeitar a sua mãe, você tem que respeitar os mais velhos. Então, assim, então como que eu vou verbalizar que eu tô com raiva, que aquela pessoa me magoou, que aquela pessoa me machucou, se a sociedade me diz que eu não posso ter esse sentimento? E aí, então, e eu me culpo porque eu tenho esse sentimento, né? Então, olha só a culpa de novo, né? A culpa, ela ali permeando até isso, né? Como que eu vou falar sobre isso? E eu me sinto culpada, porque, né? Como que eu vou falar que eu não gosto do meu pai? Que meu pai faz coisas que eu não gostaria que ele fizesse? Ou qualquer outro, né? Eu falo pai, né? Mas, assim, pode ser qualquer pessoa ali, ou a mãe, o irmão, a irmã, né? Então, assim, como que eu vou dizer que eu não gosto dessa pessoa? Pois é, e aí tem um ponto que eu acho que é muito gerador de culpa, para além desse sentimento da responsabilidade, da participação ativa, né, que a gente falou aqui, que é quando uma criança ela sente algum tipo de excitação no momento do abuso. Esse Não, ponto, assim, é de um nó na cabeça das crianças, porque, vamos lá, falar das várias situações possíveis, né? Porque pode acontecer aquela situação onde o abusador vai conquistando aos poucos a confiança da criança, vai, de alguma forma, inserindo algumas brincadeiras de conteúdo mais sexuais aos poucos, não tem uma coisa de violência mais física e tal, e que, quando ele está fazendo isso, a criança ela pode ser muito estimulada no corpo dela, que tem zonas erógenas e tal, não sei o quê, e ela pode sentir algum tipo de prazer, algum tipo de coisa
essa brincadeira que parece ser inocente e tal, é um tipo de coisa diferente que é feito. Então, muitas vezes, o cara, eu falo do cara também, né? Porque, enfim, mas muitas vezes isso vem junto com outros comportamentos, como dar presente, tratar a criança como sendo muito especial e tal. Então, tem todo um vínculo ali que a criança vai achando aquilo interessante, mas em algum nível, em algum momento, essa criança começa a saber que aquilo que está acontecendo é algo muito errado. Que aquilo é algo muito. Então, depois que ela começa a entender que, que aquilo que é feito não é feito na presença de outras pessoas, o abusador pode começar a fazer outras coisas que violam um pouco mais alguns limites que a criança começa a entender, ela começa a crescer. Então, ela começa. O abusador pode começar a pedir silêncio, dizer claramente que tem que ter segredo e tal. Então, ela começa a perceber que aquilo foi errado, mas ela já tem registrado no corpo dela algumas experiências, talvez, de ela ter sentido algum tipo de prazer ou excitação durante aquele processo. Então, como ela junta essas duas informações de algo muito errado, algo monstruoso, que é o que a gente diz do abuso sexual, e eu ter sentido algum tipo de prazer com aquilo. Então, eu gostava disso, eu queria que acontecesse, então eu ia lá. Então, quer dizer que quando eu ia lá levar o copo d'água, então era porque eu gostava e por isso que eu não contei para ninguém. Então, isso gera uma confusão na cabeça da criança que dá um nó, né, Márcia? Sim, eu acho que, nossa, eu acho que a pior coisa é você lidar com esse sentimento, porque, assim, e é como eu disse, a grande maioria, assim, olha, acho que são pouquíssimos os casos em que eu ouvi, assim, relatos em que houve realmente uma coisa muito agressiva, muito violenta, Uma violência física mesmo, de violência física, machucar e de tal. machucar mesmo, assim, são pouquíssimos os casos, são pouquíssimos. Então, assim, a grande maioria é uma coisa de sedução carinhosa, de atenção e tudo. Vamos começar primeiro do fato que muitas vezes a única demonstração de afeto que essa criança recebe é durante o abuso sexual. Né? Assim, então, é uma família que não demonstra afeto, que não demonstra carinho, que não demonstra amor, e que o único momento em que ela recebe algum tipo de atenção é nesses momentos do abuso sexual. Então, ela se sente especial porque ela pensa: eu recebo esse carinho, ninguém mais recebe, eu recebo, então eu sou especial. Porque o abusador fala: você é especial, você não sei o quê, você é. Tem uma frase que algumas mulheres já me relataram que eu acho que isso gera uma confusão tão grande assim, do abusador chegar e falar porque eu amo mais você do que a sua mãe. Meu irmão, Isso. essa fala, eu acho que ela é tão desorganizadora para a cabeça da criança, porque parece que é especial, mas ao mesmo tempo é a mãe que tá ali e tal, e organizar isso deve ser muito complicado. Então, ao mesmo tempo que a criança se sente bem, porque ela vai falar: nossa, olha, ele gosta mais de mim do que dela, ao mesmo tempo vem aquela coisa do conflito: como assim? Ela é minha mãe, eu gosto dela também. Então, assim, isso é terrível. E aí, quando vem essa questão do prazer, né, nessa, eu acho que assim, a dificuldade que a pessoa tem, e de que as pessoas têm, quando eu vou falar sobre isso, eu sempre falo assim: gente, se vocês ouvirem uma criança relatando que ela sentiu prazer durante o abuso sexual, uma criança, um adolescente, pelo amor de Deus, não julga, não julga. O corpo dela reagiu a um estímulo, gente. É fisiológico, é biológico. O nosso corpo, ele foi programado biologicamente para sentir prazer em algumas partes do seu corpo. Ele foi programado para isso, né? Quando ele foi criado, esse corpício, ele foi criado para sentir prazer, entende? E se houve algum estímulo, vai ter uma resposta. Como você até deu o negócio do exemplo da cebola, né? No Sim. bate-papo que a gente teve. É involuntário. Eu não sinto prazer porque eu quero sentir prazer. Eu sinto prazer porque eu sinto fome, eu sinto sede. Eu quero sentir fome? Não, eu não quero. Mas eu sinto fome, eu sinto sede. Esse exemplo da cebola que você citou, deixa eu dizer para o pessoal entender, né? Eu fui uma psicóloga, que eu não lembro o nome dela, se alguém que escuta esse podcast assim, saber quem é psicóloga, mande para mim que eu quero poder referenciar de maneira
exata, mas eu vi uma psicóloga falando sobre isso e ela falava justamente desse ponto, né, de alguém que sentiu prazer na situação do abuso sexual. E ela falava, a frase que eu acho que ela falava era assim: julgar moralmente uma pessoa que sentiu prazer no abuso sexual que ela viveu é a mesma coisa de perguntar para uma pessoa que está cortando a cebola por que que ela está triste. Não tem a ver com tristeza. A cebola que você está cortando lá vai exalar algum tipo de gás que vai estar, de alguma forma, produzindo aquilo, por mais que você esteja a pessoa mais feliz do mundo. Faça o experimento. Esteja super feliz, super bacana, preparando o churrasco do final de semana com a sua família e vai cortar a cebola que seus olhos vão lacrimejar do mesmo jeito. Então, assim, o fato de uma criança ser estimulada sexualmente e ela responder aquilo não diz nenhum respeito de quem ela é, do que ela sente, do que ela pensa, se ela gosta, se ela não gosta, do que ela queria que acontecesse. Então, assim, não é disso que está se tratando. Mas, ao mesmo tempo, isso é uma coisa que dá até a criança ela conseguir ter acesso a essa informação, o estrago já foi muito feito, a confusão já foi muito instaurada e a criança, eu me lembro de pessoas que eu já escutei falando sobre isso e falar assim, caramba, peraí, uma pessoa que, sei lá, teve um sonho com a situação do abuso e quando acorda, se perceber que teve algum tipo de excitação, então a pessoa, caramba, eu sou uma pessoa horrível, eu sei que isso destruiu a minha vida e ainda assim eu tenho um prazer, então eu tenho um prazer em destruir a minha vida, como é? A pessoa fica numa confusão tão grande e tal, então assim, na verdade, né, Márcia, a gente já está pensando em falar um pouco que tem a ver com isso, mas enfim, a gente pode pegar outros ganchos, que é falar um pouco da questão da sexualidade, né, Márcia? Como é essa sexualidade da pessoa que passou por abuso sexual e tal, e a gente pode falar um pouco da gente também, né? Na verdade, só dando um spoiler aqui pra gente, na verdade eu quero fazer um momento entre eu e a Márcia, e talvez seja uma, talvez eu vá chamar outras pessoas, onde a gente possa falar um pouco mais das histórias da gente mesmo, assim. É um encontro que seja para além desses muros, né? Então a gente fala um pouco das histórias da gente e como a gente tem muito trabalho com outras pessoas, então a gente também tem muito material para discutir aqui até amanhã sobre pessoas que a gente já escutou, mas localizar isso também dentro da história de vida da gente, como a gente lidou com esses muros do silêncio e tal. Mas a gente tem alguns episódios para gravar e um vai ser sobre sexualidade e um vai ser falando um pouco da história da gente, né, Márcia? Mas essa confusão do prazer no abuso sexual é muito complexa. E ela segue vida fora, né? Segue. Porque aí você se culpa porque você sentiu prazer, você se culpa porque o seu corpo reagiu, como se dependesse da vontade da criança, né? Reagir ou não a esse estímulo. Então, assim, então quando o abuso ele é mais violento, ele é mais agressivo, aí é mais complicado, porque assim, normalmente não teve, né, essa questão do prazer. Mas quando o abuso ele é mais sutil, e isso é muito, muito, muito comum, assim, a grande maioria das pessoas, o abuso ele é uma coisa mais sutil, mais leve mesmo, a criança sente prazer. E aí, né? Então, assim, nossa, o sentimento de culpa, a vergonha de admitir isso, assim, eu me lembro de ter demorado muitos anos, não foram dias nem meses, foram anos para admitir que o meu corpo reagiu a um estímulo e que eu senti prazer, né? Isso foi, assim, terrível. E aí, é como você falou, imagina a sexualidade dessa pessoa, como que fica. Enquanto ela não conseguir elaborar essas coisas, a culpa, a vergonha, de pensar, eu não presto mesmo, olha lá, eu gostei, né? Tem um movimento que eu acho muito complexo, a gente está falando de pessoas adultas que vão parar muitas vezes para recuperar um pouco essas memórias, e eu já vi acontecendo muito esse movimento com os clientes, assim, tipo assim, eu era uma criança, sei lá, 4, 5 anos, e nem tinha despertado ainda para sexualidade. Nem tinha despertado para isso. Porque muitas vezes, em muitas situações, a iniciação, ou seja, o primeiro momento onde a criança reconhece um corpo que tem algum estímulo sexual é no momento do abuso. Então, a criança muitas vezes nem despertou para isso, ela não sabe nem nomear. Então, assim,
Só que o que acontece? A partir daquele estímulo, eu posso começar a ter um comportamento mais sexualizado, porque aquela energia é despertada dentro de mim e eu não sei lidar com isso, eu não tenho um aparato biológico para lidar com essa questão e ninguém conversa comigo sobre isso para eu tentar entender. Então, muitas vezes isso gera uma curiosidade, uma estimulação, uma hipersexualização da criança ali e tal, e ela não sabe muito bem o que fazer com isso. Só que aí, vamos lá, muitas vezes a pessoa adulta ela percebe que houve essa hiperestimulação e que a pessoa ficou sexualizada depois disso, e ela muitas vezes tenta entender que o abuso já aconteceu porque ela já era assim. Uhum. É, A sexualidade mais exacerbada veio pós-abuso. Não tinha isso antes, eu nem pensava sobre sexo. Mas como na minha dificuldade de recuperar minhas memórias, tem uma coisa que fala assim, será que a pessoa veio abusar porque eu já era muito danadinho, danadinha? Depois, tem crianças que desenvolvem o comportamento de ficar, de se masturbar excessivamente, de ficar se tocando, de ter uma curiosidade. Então, será que eu era uma criança? Eu já ouvi muito relato assim, eu era uma criança muito esperta, eu era uma criança muito curiosa, então será que não foi por isso que eu meio que dei a entender para o adulto que ele podia fazer isso comigo, então a culpa realmente não era minha? Então, essa remontagem do que aconteceu no meio dessas memórias, no meio desses sentimentos e tal, é muito complicado, porque volta de novo a culpa para a pessoa, né? é. E assim, pode acontecer de uma criança eventualmente descobrir sozinha que, por exemplo, masturbação pode acontecer. Mas isso é muito difícil de acontecer, assim, é muito difícil, principalmente quando ela é muito pequena ainda, né? Porque pode acontecer isso quando a criança já vai crescendo um pouco mais e que ela vai ficando curiosa sobre questões de sexualidade, mas isso é lá por volta de 9, 10, 11 anos, quando ela começa a perceber que os meninos, as meninas, que é diferente, então ela começa um processo de curiosidade, que é quando a criança começa a fazer perguntas, por que que o menino tem pipi, a menina tem pepeca, e aí vai o nome que quiser dar, né, assim, então, essas curiosidades que é natural da criança, ela não começa quando a criança é muito pequena, tá, gente? Isso é importante a gente entender, porque, como eu disse, a minha formação, né, é na pedagogia e na educação, às vezes a gente, né, ouvia muito isso, né? Ah, mas ela se masturba, então a criança fica se masturbando e agora, não sei o quê. Eu falo assim, como que foi essa descoberta, né? Porque na verdade eu faço a leitura diferente, né? Quando eu vejo uma criança que se masturba, a minha primeira ideia é essa criança está sendo manipulada sexualmente, porque como que ela descobriu isso? A criança ela não tem repertório, ela não tem essa noção, ela não tem. Se você conversar com uma criança pequena, ela não sabe responder essas coisas. Se você porque vamos supor, por que você estava, né, se masturbando? Ela não vai falar que ela estava se masturbando. Ela não sabe o que é se masturbar, entende? Então, assim, ela não tem repertório. E se você perguntar por que que você tocou lá na sua pepeca? Aí ela vai falar, porque é gostoso. Sim. Ah, E é uma costinha boa. uma coisa boa. E às vezes o adulto que tá ali a gente tem, né, assim, um problema muito sério de lidar com a nossa própria sexualidade como seres adultos que somos, né? Assim, Sim, nossos velhos tabus, né? sim, as pessoas adultas têm dificuldade em falar sobre prazer, sobre sexualidade, sobre sensualidade, sobre o corpo, né? Hoje está mudando um pouco isso, né? Assim, hoje essas novas gerações aí, assim, eu percebo que o pessoal ainda é um pouco mais assim, mais aberto, mas o pessoal um pouco mais velho, assim, essa questão de falar sobre masturbação, a mulher falar, ah, eu me masturbo. O homem falar eu me masturbo, ok, uhul, né? É esperado, Garanhão, né? é o Homem garanhão. viril. Agora, a mulher falar eu me masturbo, nossa, que horror, você faz isso? Como assim, né? Ah, nossa. Então, assim,
Vê, a gente, como adultos, a gente tem dificuldade de falar sobre essas questões, então imagina a cabeça da criança. Se o adulto tem essa dificuldade, imagina lá a cabecinha dessa criança que está sendo abusada e que sentiu prazer, né, nesse processo. Como que fica essas informações lá dentro? Tava pensando aqui, Márcia, aí já meio que caminhando para uma finalização, porque já tá passando da hora já. Mas eu que fiquei pensando em estar enfatizando uma coisa que eu já falei em outros momentos também, mas assim, a gente tá falando que quando eu falei agora aqui que uma criança ela começa a ter um comportamento sexualizado depois de um abuso, e não antes, como a gente está conversando aqui agora, mas como a infância e a adolescência demora muito tempo, então pode ser que uma criança tenha passado por situação de abuso sexual e que ela até fique com um comportamento um pouco mais sexualizado e ela possa, inclusive, tentar interagir com outras crianças mais velhas que demonstre isso e tal. E aí, só que nesse ponto, eu queria muito que a gente pudesse ter uma noção que é bem social de entender que nunca vai poder ser responsabilidade da criança ela vai passar por situação de violência. Mesmo que uma criança ela chegue sexualizada, mesmo vamos supor que ela tenha adquirido um comportamento, se ela era muito manipulada e ela queira chegar para um adulto e queira que o adulto toque na pepeca dela. Ainda assim, cabe ao adulto, que é considerado como uma pessoa com maior conhecimento, discernimento, entender que tem um ser em desenvolvimento ali e que provavelmente deve estar passando por alguma situação que precisa ser cuidada, precisa ser protegida, ao invés de se apropriar disso com uma cultura machista patriarcal e falar, vou me aproveitar porque ela já está ali, já se oferecendo, porque isso pode acontecer numa situação de mais vezes, assim, essa criança crescendo, virando um adolescente que está ali sexualizado, então isso pode acontecer, mas assim, nunca vai ser responsabilidade de uma criança. Uma criança está respondendo a algum tipo de situação que ela viveu, e mesmo que, eu acho que esses casos não são os mais comuns, não, mas mesmo que ela tivesse se oferecendo, entre aspas, mesmo que ela estivesse tentando estimular uma pessoa adulta, ainda cabe à pessoa adulta ter a cabeça no lugar e saber como intervir para proteger, e não se aproveitar disso para fazer qualquer outra coisa, sabe? Exatamente. Às vezes, até porque, infelizmente, acontece da criança que foi abusada sexualmente, ela não desenvolve. Ai, como que eu posso explicar? Ela não consegue desenvolver esse termômetro do que pode e o que não pode. Então, Sim, essa noção de limite, né? sim, ela não tem essa noção do limite. E ela pode se envolver, sim, em outras situações de abuso sexual com outras pessoas, além daquele primeiro abusador. Ah, é porque ela gostava, então ela foi abusada por um, então tudo bem, ela já sabe o que, que é, ela gosta, então por isso eu posso? Não, não. É assim, ela tá tendo uma reação diante de uma realidade de vida que ela teve que não era para ela ter tido. Sim. Se ela foi estimulada sexualmente e ela tem 9 anos de idade e ela, né, passou a ter relações sexuais aos 9 anos de idade, isso não quer dizer que ela gosta disso, que ela pede por isso, não. Ela ainda é uma criança que está sendo abusada sexualmente. Uhum. Não importa. Por mais que possa parecer que é ela que toma iniciativa, que ela não sei o quê, Sim, não. não. Porque o adulto é o responsável. O adulto que tem que ter esse limite. E ele sabe, o adulto sabe que ele está fazendo uma coisa errada. Ele sabe que ele Uhum, não pode fazer aquilo. Ele sabe, ele tem uhum. consciência disso. Ele pode não Eu, admitir, mas ele sabe que ele está fazendo, né? eu lembrei agora que eu fiz uma intervenção, eu já trabalhei, né, dando palestra também e tal, quando trabalhava em projeto, e eu lembro que eu falei isso uma vez numa roda de adolescentes, que a galera já tinha, assim, uns 18, 17 anos ali e tal, 16, 17, né, então tinha uma galera um pouco mais velha, e falei sobre isso, né, de que independente do que a criança esteja fazendo ou deixando de fazer, cabe ao adulto saber o que está acontecendo e dizer não para aquilo, né? E aí um adolescente, ele parou e falou, um adolescente já devia ter uns 17 anos, falando assim, ah, não, mas eu que não negaria isso, eu que não vou negar fogo, professor, eu que não vou negar fogo, professor. Se ali tiver alguém mostrando algum comportamento, eu sou homem, e porque eu sou homem, a carne é fraca, e eu caio para dentro mesmo, e tal. O cara falou de maneira bem explícita isso e tal, e eu falei, eita, porque tu é homem, né? Aí ele pegou e falou, porque eu sou homem não pode negar isso não. Eu falei, mas imagina que
tivesse outro homem que tivesse te vendo enquanto criança e ele sentisse atraído por ti e ele viesse cair para dentro contigo, só porque ele é homem. Ele parou na hora assim, porque é a cultura machista da gente, né? A gente nem para pra ver que os meninos também podem ser vítimas, mas naquela hora ele parou e ficou, caraca, eu nunca tinha pensado isso. Mas imagina que o único argumento que o cara usa pra te violentar, você tá dizendo que a menina pode, mas imagina você passar por isso, é que ele é homem e a carne é fraca. E aí? Tá de boa pra tu? Aí ele ficou super errado assim e tal, não sei o quê. E no final da aula ele veio conversar comigo e falou: pô, professor, nunca tinha pensado sobre isso e tal. Então, assim, como essa cultura machista, essa cultura que naturaliza o que é homem, o que é que pode e tal, como pode escamotear até essa coisa assim. Cabe sempre o adulto realmente cuidar das crianças e adolescentes. Enfim, tá na lei, tá em todos os lugares, enfim. Não importa o que essa criança do CT tá fazendo, vai caber o adulto olhar para isso, né? A pessoa, o adulto ou a pessoa, ela sabe que aquilo é errado. Ele sabe. Ele pode fazer, mas ele faz sabendo que é errado. Ela faz sabendo que é errado. Uhum. Porque existe isso. A gente sabe. E todo mundo sabe. Né? Ele pode até não admitir, mas ele sabe que é errado. Então é isso, Márcio. Eu acho que esse tema é um tema que não se esgotaria, não se esgota aqui. A gente poderia falar muito sobre isso através dos exemplos e das várias possibilidades de família, de organização, de situações que a gente já ouviu, das coisas que a gente viveu e tal. Mas como a gente tem um tempo aqui para não ficar muito desgastante para quem for escutar a gente, então eu queria só que a gente pudesse entender isso, sabe, pessoal, assim, fechando um pouco essa fala, que o sentimento de culpa é uma coisa muito comum. É tão comum que a gente pode até pensar que realmente as pessoas podem ter culpa, de tão comum que é. Mas é por conta disso tudo que eu e a Márcia conversou aqui hoje, que acaba se sendo implantado na cabeça das crianças. Volto à metáfora que eu sempre uso, né? Que o abuso sexual é como se fosse uma semente jogada num terreno muito fértil. Então, todo esse contexto que a gente está falando aqui de culpabilização de ordem familiar, social e tal, tudo isso acaba ganhando um espaço muito grande na cabeça da criança que ainda está construindo os seus valores e tentando entender o que é o mundo e tal. Então, assim, o sentimento de culpa é muito facilmente instaurado ali e vai crescendo, e vai seguindo, e vai seguindo. Por isso que tantas pessoas adultas, porque tem essa imagem cristalizada de culpa lá da criança, chegam à idade adulta com esse descompasso. Eu sei o que é certo, eu sei o que é errado. É como foi assim, eu como adulto, eu sei que é impossível uma criança de 5 anos seduzir uma pessoa de 20. Mas eu, na época que eu tinha 5 anos, eu achei que eu era culpado por ter seduzido meu primo de 20. E é isso que eu guardei dentro de mim e é isso que eu sigo levando pro resto da vida. Então, quando eu tenho 30 anos, eu sou um adulto que tenho 30 anos e sei que não é possível uma criança fazer isso, mas a minha experiência, a minha emoção, o meu corpo, o que está registrado em mim, é que a culpa é minha. Então, muitas vezes a pessoa não consegue nem entender por que é que, mesmo sabendo que ela não tem culpa, ela se sente culpada. Então, é por isso tudo que a gente vem falando aqui, que realmente esse sentimento ele chega de maneira tão forte. Então, queria, nesse final, sugerir mesmo, assim, que se você passou por essa experiência, ou se você conhece alguém que passou por isso, que você possa levar em consideração toda essa complexidade que a gente trouxe para cá, para diminuir um pouco mais a carga de julgamento. As pessoas que passaram por isso já se julgaram tanto ao longo da vida toda que o que elas menos precisam nesse momento, e você, pessoa adulta também, é que tenha novamente uma pessoa querendo catar onde é que está a sua culpa, o que é que você fez, deixou de fazer, por que isso, por que aquilo e tal, ao invés de entender que é algo muito mais complexo e realmente acolher um pouco mais essa demanda, sabe? Então, quem está aqui me escutando, que eu espero que para esse episódio possa trazer um pouco desse entendimento, dessa abertura, de chegar com muito mais cuidado, com muito mais delicadeza nessas situações de abuso do que realmente chegar já sabendo o que é que não é, sabe? Não, eu concordo e assino embaixo de tudo que você falou. Sabe, a gente entende o processo todo da culpa, né, dessas camadas que tem aí da culpa, e não tem como falar delas realmente de uma forma isolada, porque elas vão se entrelaçando o tempo todo, né? Então, assim, apesar de tudo isso, tentar fazer um exercício mesmo de não, a culpa é do agressor, a culpa é da pessoa lá, sabe, fazer esse exercício mesmo de, de toda vez que você sentir culpa, falar, não, opa, para, né? Para,
eu já aprendi que a culpa não é minha, né? Eu acho isso muito importante, a gente dar os nomes, né? Eu sempre brincava e eu falava assim, dá para quem é de direito, né? Assim, a minha, então, é de quem é do fulano de tal, e eu estou dando essa culpa para ele, porque ela não é minha. Porque senão você fica se revitimizando, né? Eu acho que o processo de se culpar é se revitimizar, é você ficar ali, ó, tá vendo? Você não presta, ó, você é isso, você é aquilo. E não é, para, né? Assim, então a gente é isso, é você entender que tudo que levou aos sentimentos de culpa, lidar com eles e deixar isso, sabe, fluir da vida da pessoa, sabe? Não te pertence, para com isso. Eu acho que de alguma forma, né, Márcia, a gente já conversou já e talvez a gente possa explicitar isso aqui, eu senti necessidade agora, porque eu sei que você já teve muito, você já procurou muito ajuda, né, de fazer terapia e tal, não sei o quê, e eu também passei por muitos processos terapêuticos, e eu acho que, de alguma forma, esse exercício que você propõe da pessoa ao sentir a culpa, ela poder entender que não é e ela dizer, não, não vou mais sentir, já aprendi que não é e tal, eu acho que ele é mais possível de ser feito quando eu consigo também elaborar um pouco mais esse sentimento que eu vivi ao longo da vida. Porque muitas vezes, quando eu estou muito sobrecarregada por essas emoções e eu não consegui dar conta delas ainda, acaba sendo muito difícil eu conseguir entender racionalmente que a culpa não é minha e conseguir colocar isso em prática. Por quê? Porque tem muita coisa guardada dentro de mim, né? Então, assim, eu acho que se eu pudesse complementar um pouco o seu exercício, é assim, se você já conseguiu trabalhar de maneira mais efetiva algumas coisas, tenta recordar sempre que para além do machismo, do patriarcado, das questões da família e tal, que dizem que você é a culpada, então lembra, a culpa não é sua. Mas se por acaso para você, mesmo você sabendo racionalmente que a culpa não é sua, mas ainda você sente que você possa de alguma forma procurar trabalhar isso num processo terapêutico, tal, porque talvez você precise cuidar um pouco mais daquela criança lá, se aproximar um pouco mais dela e poder entender o que ela sentiu, o que ela viveu, para poder parar e dizer: caramba, finalmente a culpa não é minha. Tem essa diferença, né? No curso que você fez comigo, Márcia, eu falo um pouco sobre isso. Tem, entre várias aspas, tem algumas curas que elas só conseguem ser efetivas dentro de um estado emocional um pouco mais propício. Então, se eu daqui paro e falo e tento só reforçar, a culpa não é minha, a culpa não é minha, a culpa não é minha, sem muitas vezes olhar para esse passado e entender o que aconteceu e tal, então muitas vezes eu posso repetir muito e isso só me distanciar de mim. E aí, muitas vezes, eu preciso dar alguns mergulhos e entender algumas coisas para que realmente esse exercício possa ser complementado, ser implementado, né? Sim, concordo plenamente com você. Eu acho que, assim, eu fiz terapia durante bastante tempo, teve grupos, né? Assim, então, além da terapia, já fui estudar, já fui ler, já fiz curso, inclusive, com você, né? Assim, Sim, para entender mesmo tudo isso, porque é um processo demorado, é um pouco doloroso, né? Assim, um pouquinho, só um pouquinho. um pouquinho assim doloroso, mas é Ai, meu Deus. fundamental, assim, mas é fundamental Fundamental. você entrar em contato com tudo isso para você, porque realmente não adianta, né, ficar você repetindo lá para a culpa não é minha, a culpa não é minha, a culpa não é minha, se você não elaborou tudo o que aconteceu. Às vezes, como, né, o Guilherme falou, você até tem essa noção de que não, a culpa não foi minha, mas eu ainda me sinto culpado. Então, o que está faltando ver nessa história, né? O que está faltando entender nesse processo Integrar, né? para você realmente se sentir inteiro e realmente não é só falar, ah, eu não sou culpado, é sentir eu não sou culpado, que é diferente, né? É bem É diferente. bem diferente, porque não é falar, é sentir, eu não sou culpada, a responsabilidade não foi minha e tudo. Então, se ainda você se sente culpado, é porque ainda tem alguma coisa ali que você não olhou, que você não viu, e às vezes no processo da terapia você consegue, né, o psicólogo ele consegue conduzir de forma que você fala, putz, caramba, é isso, né? Eu ainda não tinha olhado para esse sentimento aqui, então por isso que eu ainda estou me culpando. Isso é fundamental.
Então é isso, querida. Podíamos passar dias e dias aqui falando, mas vamos encerrando por hoje. Quero agradecer muito a sua presença aqui hoje no podcast e tal. E já temos organizados para os próximos aí. Então, que bom ter sua passagem por aqui comigo. Gratidão e simbora. Simbora. Por acaso, você que me escuta, por acaso quiser saber um pouco mais da temática, você pode me seguir nas redes sociais, né, principalmente o Instagram que eu estou usando, que é o @guilhermeassunção.psi, sem o cedilha e sem o tio, ou você pode mandar e-mail aqui pro e-mail da Lama Luz, que é dalamaluz@gmail.com, para tirar dúvidas, mandar sugestão, enfim, comentários, coisas de críticas, enfim. A gente está aberto também para poder dialogar com vocês. Você quer divulgar a sua rede, mas se você tá lá no Instagram também, Tô no então. Instagram, meu Instagram é prof.marcialongo, Facebook também, Marcialongo. Então, se alguém também quiser conversar, quiser mandar uma mensagem, quiser prosear, a gente está aqui. É só entrar em contato. Massa, Márcia. É isso, querida. Então, até a próxima, viu? Um abração para você e para você que me escuta também. Então, até o próximo episódio.